Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 11. Vamos colocar de pé só dessa vez, por favor. A gente vai ler alguns versículos. Mateus capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pai, obrigado pela tua palavra, que podemos ler agora, que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações, que o Senhor visite, ó Deus, cada ser que aqui está, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir, ó Deus, onde essa palavra chegar, ó Deus, que possa cair em boa terra e produzir frutos, para a glória do teu nome, ó Deus, é isso que nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus, amém. Você pode se assentar? Quando o pastor Rodrigo retornou à série de mensagens do livro de Mateus, né, foi introduzido então uma sequência. E o primeiro sermão relacionado foi da natureza do chamado e a harmonização dos 3 evangelhos, né, os sinótipos, né, Mateus, Marcos e Lucas. E foi falado sobre os súditos do reino e a natureza de refletir Cristo em um preparo intelectual e em um preparo também de maneira prática. Logo depois entramos então no sermão de Paulo. Quem estava aqui? O apóstolo Paulo, chamado de Paulo, foi introduzido também a respeito do chamado dele, a respeito de ser um apóstolo gerado tardiamente, depois do tempo, se assim a gente pode dizer. Claro que o tempo de Deus é perfeito, tá, irmãos? Né? A gente canta, é só esperar. Né? Jesus não chega atrasado, é o seu propósito. A gente fala tarde, que o apóstolo Paulo foi gerado mais tarde, em relação aos outros apóstolos. Não é que Jesus estava atrasado ou coisa desse tipo, tá? Para não gerar uma teologia equivocada a respeito do chamado de Paulo, não é não, professor? Então, e nem de Jesus, né? Então, vai falar do Senhor e falar que Deus, olha lá, Deus chegou atrasado com Paulo. Não, ele não chega atrasado. Fala para o seu irmão, Deus não chega atrasado. Fala para ele, Deus não chega atrasado. Então, o apóstolo, foi compartilhado também sobre a perspectiva do apóstolo Paulo e uma perspectiva de que, por mais que ele fosse uma pessoa instruída, zelosa quanto à lei, como ele vai dizer, quanto todo o seu preparo teológico, aquele cara que perseguia a igreja agora se torna perseguido, e apesar de todo esse preparo que ele teve, ele vai considerar tudo isso inferior à superioridade de Cristo na vida dele. Ele considera isso como um refúgio. Ele coloca, não é que não era importante o estudo dele, mas ele encontrou algo sobremodo melhor, como ele vai falar em Coríntios 13, é algo excelente, né? Um caminho mais excelente. E aí depois também veio o apóstolo Pedro, né? Quem estava aqui, só para a gente, né? Uma boa parte da igreja. Se você também quiser depois assiste, está em casa trabalhando. Quem trabalha em casa, tem um tempinho, não pode às vezes assistir, mas pode ouvir, coloca lá, ouvir o sermão na sequência, que aí você vai pegando as sequências da palavra, né? E você vai se edificando aí, pode compartilhar também. E depois veio o apóstolo Pedro, um cara improvável, assim como eu, né? Um cara improvável, pescador, nada contra o trabalhador pescador, tá? Porque baiano aqui também, né? De Jaguaquara, nada contra esse aspecto da posição social de Pedro, mas improvável para a sociedade. Ele era uma pessoa improvável, iletrado. E ele vai ser marcado nesse primeiro encontro dele com Jesus, com aquela pesca maravilhosa, onde vai selar
o seu chamado ali. Imagina você, o seu primeiro encontro com Jesus, você é curado de uma enfermidade, ou você tem uma situação lá e Jesus resolve. Então aquilo mexe com a gente. Então para alguns, vem logo, eu costumo dizer que para alguns vem logo de cara. Para outros vem no processo. Para outros vem lá no final da vida. O cara às vezes serviu muitos anos, nunca viu aí quando chega, mas uma hora chega. Todos nós somos marcados, somos selados, temos experiências com Deus, com Cristo, né? Então Pedro teve aquela experiência, mas ele também foi marcado, como o pastor compartilhou, por algumas experiências amargas. Uma delas, duas, na verdade, eu queria ressaltar aqui, que foi falado na pregação, foi quando ele vai andar sobre as águas e ele vai afundar, e depois quando ele nega Jesus. Só que ele nega Jesus e ele então vai ficar muito decepcionado com ele mesmo, não queria saber de nada, de ninguém, mas Cristo o restaura, amém? Cristo então restaura Pedro, encoraja Pedro a ser um líder, né? Como foi compartilhado aqui, e que diremos depois de Tomé, quem estava aqui também semana passada, quando o pastor compartilhou uma perspectiva da vida de Tomé, nós aprendemos que a incredulidade de Tomé tem muito a ver conosco, porque muitas vezes nós cremos como Tomé em detrimento daquilo que Jesus faz, ou alguém nunca passou por isso, ou até tem passado por isso. Se Deus faz, eu creio. Se Deus não faz, eu creio mais ou menos, né? Quem nunca fez uma oração? Se Deus, o pastor compartilhou aqui, se Deus não fizer do meu jeito, então Deus não é Deus, né? Então, a gente começa a acreditar, e em muitas fases da nossa vida, nós agimos, às vezes subjetivamente, como Tomé. A gente crê em Jesus em detrimento daquilo que Ele faz, e não por aquilo que Ele é. Então, foi nessa perspectiva que o pastor trabalhou o chamado desses apóstolos, desses discípulos de Jesus aqui. Deixa eu só voltar aqui que eu baguncei aqui meu celular. Voltar para o meu sermão. Então, nós vamos compartilhar também um pouco sobre a vida agora de João. João não é um desses apóstolos aqui. João é aquele que veio preparar o caminho do Senhor, mas ele está sendo citado aqui em Mateus 11, de uma maneira bem inusitada, de uma maneira bem que, quando você lê o texto, você fica, mas o João está em crise, será? Ele está mandando perguntar se Jesus é o Cristo, ou se eles tinham que esperar outro. E eu queria me aprofundar um pouquinho sobre essa questão, sobre o cárcere, porque João está no cárcere nesse momento. Então, o tema do nosso sermão nessa manhã é: o cárcere revela quem nós somos e quem Jesus é. Você pode repetir? O cárcere revela quem nós somos e quem Jesus é. Aleluia. Glória a Deus. Então, o texto está narrando um fato, né? E é bom a gente entender quem é João Batista. Quem foi João Batista? João Batista, primo de Jesus. Se alguém quiser aí, né, a gente sempre tem falado aqui do The Chosen, então quem quiser acompanhar, assiste lá. É muito bom você se situar com boas coisas, a gente tem que divulgar, assim como bons livros, né? Então, é uma série muito boa que você vai aprender sobre os discípulos, né? Os escolhidos, né? Então, é muito interessante a ótica sobre a perspectiva do discípulo, né? Então, João é o primo de Jesus que está, então, anunciando. Muitos creem, muitos acreditam que João não era um profeta, porque, como os outros profetas do Antigo Testamento, ficava denunciando, ficava profetizando coisas, fazendo milagres, coisas do tipo, como Elias, como Eliseu, como tantos outros profetas. Mas alguns teólogos também falam que João seria o último profeta do Antigo Testamento, porque ele nasceu antes de Jesus e ele vai então preparar o caminho do Senhor. Então ele vai profetizar a vinda do Messias. Então ele profetiza a vinda do Messias, além
de denunciar um pecado, o qual fez ele ir para o cárcere. Qual foi o pecado que João denunciou? Que Herodes Antipas vai lá e toma a mulher do seu irmão, Herodias, por esposa, e cometendo esse adultério, e João Batista vai denunciar o pecado dele, e então ele é preso. Então agora João está no cárcere. Então é esse contexto da vida de João. João está no cárcere, mas João é aquele que, como eu disse, veio preparar o caminho do Senhor. Como diz em Mateus capítulo 3, João, ele vai dizer que ele está preparando o caminho no seu deserto, e ele vai dizer que Jesus já está às portas, o Messias está chegando, que ele vai dizer que o machado já está posto às raízes, que logo o chicote vai estralar, né? Essa era a perspectiva da vinda do Messias, né? Todos estavam esperando o Messias que viesse acabar com a farra de Roma, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco e falar um pouquinho mais sobre isso. Então a pergunta de João muitas vezes tem sido as nossas perguntas, muitas vezes tem sido os nossos dilemas quando nós estamos no cárcere. E aí a pergunta é: quando você está no cárcere, quais são as suas perguntas? Quem tem passado por cárceres aí? Quem tem passado por cárceres? O cárcere não é só estar preso, literalmente, na cadeia, na Fundação Casa, para os jovens, ou na prisão, na detenção. Não. Existem muitos cárceres das nossas vidas, pecados, provações, lutas, enfermidades. Quem tem passado por cárceres aí? Então, muitas vezes a pergunta tem sido assim: de novo? De novo? Isso de novo? Senhor, mas eu tenho sido tão fiel, porque isso está acontecendo? Eu tenho sido fiel ao Senhor, ou eu só vou crer se acontecer do meu jeito? Eu só vou crer se for daquele jeito. A gente diz para Deus como que as coisas têm que ser com a gente. A gente se assenta na cadeira do trono e começa a dar ordem, começa a se recomendar para Deus. Lembra do fariseu e do publicano? O fariseu faz isso, né? Olha, Jesus, porque esse daí, esse pecador miserável, mas eu que dou o dízimo, mas ele começa a se recomendar para Deus, né? Eu sou o cara. Tem um jogador de futebol aí, né, que falava que era o cara, né? Vocês lembram dele, né? Então, em tempos de cárcere, nós temos feito perguntas, muitas vezes, que colocam em xeque-mate a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Mas eu tenho algo para dizer para você nessa manhã. Eu tenho algo para dizer. Que o cárcere é só um processo de maturação. Amém? Fala para o seu irmão. O cárcere, fala para ele, é só um processo para maturação, para maturidade. É só um processo. Veja o que vai dizer o versículo 2. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os discípulos fossem lhe perguntar. Então, João está no cárcere como José. Lembra de José? Por que ele foi para o cárcere? Porque José revelou sonhos, porque José falou coisas boas, coisas que Deus iria fazer. João está no cárcere por fazer a coisa certa, porque ele foi lá e denunciou o pecado de Herodes. Aí, você denunciou o pecado, você vai para a cadeia, vai ficar lá no calabouço. Então, João está em uma situação que ele é colocado na cadeia, e muitas vezes nós vamos nos colocar no lugar de João. Além de ficar preso por essa razão, o propósito do seu chamado de preparar o caminho de Jesus não isenta ele da masmorra. O fato de eu e você muitas vezes fazer a coisa certa não nos isenta de passar por provação. O fato de você ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, não significa que você não vá passar o desemprego.
Não significa que por você estar aqui todos os domingos servindo a Deus, você não vai passar por uma enfermidade. Aí muitas vezes há quem diga assim, pastor, mas aquela, tudo bem, uma dor de barriga, tudo bem, mas câncer, mas não sei o que. A gente começa a catalogar o tipo de provação que a gente, sendo fiel a Deus, a gente pode passar ou não. Quem já fez isso? Não vou levantar a mão. Porque a gente se acha melhor do que os outros. Eu já contei aqui em uma situação que eu fui num posto de saúde, estava passando mal, e ali 1 hora esperando, 2 horas esperando, e nada de ser atendido. E tinha um cidadão que tinha sido pego na rua pelo SAMU, porque ele estava todo machucado, todo ferido, mas era um morador de rua, mas eu acho que ele caíram ou espancaram ele, eu não me lembro o que aconteceu. E ele perguntou o horário para o guarda, que fica o vigilante lá, o guarda nem respondeu. Aí eu peguei, eu estava com o celular, o relógio, não me lembro, eu falei a hora para ele, ele falou, muito obrigado, senhor. Mas ninguém queria ficar perto dele, porque estava daquele jeito, um cheiro terrível. E aí eu fiquei parado na parede, e aí o Senhor começou a falar assim comigo. O que te faz pensar que você tem que ser atendido diferente dele? O que te faz pensar que você é melhor do que ele? Aí começou a vir um monte de pergunta. E sabe aquelas coisas que as coisas começam a passar na sua cabeça e você começa a brigar com você mesmo? Não é você brigando com você, não. É o Senhor falando com você. Porque a gente não briga com a gente mesmo. Quando eu não quero uma coisa, simplesmente eu vou lá e não faço. Mas quando você não quer alguma coisa, e alguma coisa está aqui dentro falando, faça diferente. Você quer ir por aqui, aí vira aqui. Aí eu não quero virar aqui. Mas ninguém está brigando com você. Por que você está nesse conflito dentro de você? Porque é o Espírito Santo de Deus te incomodando. Porque quando você não quer uma coisa, simplesmente você não faz. Mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, ele fica aqui martelando as coisas na nossa cabeça. E aí começou a vir uma pergunta atrás da outra. O que te faz pensar que você é melhor do que ele? É porque você está tomando banho? E não está cheirando? Porque as perguntas que vinham na minha mente eram as perguntas das minhas indagações a respeito dele. Ele está machucado, está fedendo. Chegou aqui, eu já cheguei aqui há 2h30, fui atendido quase 4 horas depois. E aí, os meus questionamentos, eu lembro do fariseu e do publicano. A Bíblia fala que ele falava assim, ele não ousava olhar nem para o céu. Ele batia no peito e em seu coração ele dizia, Senhor, se propício a minha oração. Deus conhece o nosso interior. Como diz a palavra do Senhor. O homem vê o exterior, porém eu vejo o coração. Então, voltando aqui no nosso primeiro exemplo aqui, que a gente aprende com o questionamento de João, que o cárcere é esse processo de maturação, de amadurecimento da nossa vida, porque a gente vai passar por isso. Certamente muitos de nós seríamos abalados se a gente estivesse passando por uma situação de sofrer uma consequência por fazer a coisa certa. Você já foi, várias pessoas contaram testemunhos aqui de situações de ter que ir na delegacia, ter que ir depor, ter que ir em uma situação, aí até você provar que não foi você sofreu abusos morais, abusos de todo tipo de natureza. Quem já vimos aqui vários testemunhos, não vamos falar aqui para não expor, para não falar nomes de pessoas, mas já passamos por isso. Quantos testemunhos a gente já ouviu aqui dessa natureza, de pessoas serem acusadas injustamente ou por faltas de prova? E quando a gente se vê nessa situação, certamente a gente fica abalado, porque a gente está no cárcere por fazer a coisa certa ou por ser injustiçado de maneira
leviana por não ter feito nada e está sendo condenado por algo que a gente não fez, ou por algo que a gente fez que era correto. Eu estou andando certo, então eu estou pagando por andar certo? Sim, muitas vezes vai acontecer. E aí Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. João estava sendo condenado, ele sabia que logo ele partiria para a glória, logo ele iria para a casa dele, mas João precisava orientar os seus discípulos, João precisava deixar um legado para os seus discípulos, João precisava orientar seus discípulos. Imagina que os discípulos de João, João tinha discípulos que o seguiam, agora João está preso, e Jesus entrou em cena. Então João precisava deixar um legado, João precisava orientar os seus discípulos. E aí vem então o nosso segundo exemplo aqui, nossa segunda lição que vamos observar nessa manhã, que o cárcere revela quem nós somos. Você pode dizer isso para o seu irmão? O cárcere revela quem nós somos. Agora fala para ele, como um profeta, seja um profeta igual João: o cárcere revela quem você é. Uma vez um irmão chegou e disse assim para mim: Adriano, eu vou começar a te fazer umas perguntas, você não vai embora. Parece o Giba na equipe, né, Giba? Mas não foi você não, Giba. É o seguinte, eu vou te fazer umas perguntas, eu vou te colocar na parede, mas você é meu amigo. É tudo no campo das ideias. Ele falou assim: é tudo no campo das ideias. Eu já preparei a mão, né? Deixa eu fechar a mão. Brincadeira. É tudo no campo das ideias. Eu falei: tudo bem, mas você também está preparado para as respostas no campo das ideias? Ele falou: tô. Então a gente vai conversar de igual para igual, de maneira intelectual. Então tá bom. E aí o chicote estralou e o dia raiou. Foi das 7 da noite às 7 da manhã do outro dia. Mas tudo no amor. Ninguém, quando olhou, cara, já clareou o dia, deixa eu ir embora. Mas foi uma conversa saudável. A gente buscando entender as coisas de Deus, as coisas do reino. E tem um livro que fala, importe suficientemente para confrontar, né? Então, o pai, quando ele corrige o filho, ele corrige porque ele ama. Quando você chama a atenção de alguém, se o pastor chamar a sua atenção, ele não está te chamando a sua atenção simplesmente porque você pecou, porque você não veio no culto, porque você não foi na célula, porque você não veio na escala do louvor. Antes da função, é porque a gente te ama. É porque a gente se importa com você. Porque quem não se importa, ele vai usar uma expressão assim: a fila anda, você sai, chega mais outro e mais outro. Mas seu filho é seu filho, não vai chegar outro. Seu filho é único. Enche a Lídia. Como você vai dizer? Bibi, sai fora. Guilherme, sai fora. A fila anda. Sai de dentro, você se importa, você ama, você conhece desde quando saiu. Quer dizer, conhece antes, quando estava na barriga você já conhecia. Ó, a hora que ele chuta é agora. Ó, tá com fome aqui, porque tá fazendo um escândalo aqui dentro. Você conhece. Então, voltando aqui para o nosso... Posso ouvir um amém? Vocês estão com frio, né? Quem está com frio? Amém? Amém, está com frio. Glória a Deus. Estava frio em São Bernardo ontem, viu? Meu Deus. No sul as vacas morreram, né? Vocês viram aí a reportagem? Teve uns animais aí que foi para lá,
morreu de frio. Então, o que nós diríamos nessa situação de cárcere, como eu disse aqui do exemplo de João, o que nós faríamos? As provações irão revelar quem nós somos muitas vezes. As lutas vai revelar quem a gente é. Quando a gente é apertado, uma vez eu preguei, compartilhei um sermão lá no campanário, eu sou meio doido, né? De vez em quando eu uso uns exemplos meio malucos, tá? Então eu falei assim, para de ser crente Kinder Ovo. Você lembra disso aí, né? Você estava lá, né? Quem é da época do Kinder Ovo aí? Levanta a mão, irmão, participa aí. Estou ficando velho e acabado. Eu acho que só eu estou velho mesmo, porque a maioria aqui não lembra do Kinder Ovo. Kinder Ovo, aquele chocolate, aquele ovinho de chocolate, que quando você comprava, mas não era por causa do chocolate, você queria o brinquedo que está lá dentro, né? Eu assim, para de ser crente Kinder Ovo, porque é aquele crente que quando a gente quebra a casquinha dele, a gente nunca sabe o que vai sair lá de dentro. Se é uma jararaca, se é uma cascavel, a gente não sabe. Então, quando a gente é amassado, quando a gente é provado, quando a gente é testado, aí a gente sabe a diferença daquele que serve e daquele que não serve. João estava ali no cárcere, o negócio estava apertando para o lado dele. Muitas vezes a gente vai sim passar, como foi falado de Paulo, como foi falado de Pedro, que tosquenejou, que as pernas tremeu. Vai me dizer que se quando, não sei quem já passou por ser assaltado, alguma coisa do tipo, com uma arma ou com estilete. Eu já fui com estilete, o menino me botou estilete na minha barriga, quando eu era adolescente. Aí eu acabei evangelizando ele, falei de Jesus para ele. Eu falei, eu estou duro, só estou com o dinheiro do passe. Ele, você quer um passe, vai embora? Eu falei, não, obrigado, tchau. Porque ele estava indo me roubar, depois estava me oferecendo um passe para eu ir embora. Na época do passe, vocês nem sabem o que é isso também. Meu Deus do céu, estou ficando velho. Ai, meu Deus, o passe era o bilhetinho de papel. A gente ia comprar a cota de passe no metrô. Então, uma vez por mês, tinha que ir lá buscar 50 passes escolares para poder ir para a escola. Era a cota. E no dia que o menino veio me assaltar, ele já estava esperando as pessoas que iam comprar a cota. Ele queria a cota do passe, mas na fila tinha uma mulher que trabalhava com a minha tia. Eu morava com a minha tia Solange. E tinha uma mulher que trabalhava com ela. Eu deixei a minha cota com ela. Falei, você entrega para a tia amanhã no trabalho, de manhã. E fui embora. Se eu tivesse pego a fila, que dava a volta no metrô Santa Cruz, saía lá fora, lá no Arquidiocesano, ficava 4 horas na fila. Quem lembra disso? A fila batia dentro do terminal de ônibus, que era onde saía o Santa Cruz, que era um terminalzinho de ônibus. A fila ia bater lá, descia, dava a volta, descia. Você ficava 4 horas na fila para comprar o passe escolar. Misericórdia. Quanta aprovação. Quanto cárcere, meu Deus. Quanto cárcere. Hein, Chiquinho? 16, 17 anos. Você queria saber de nada? Queria saber de zoeira. Voltando aqui, irmãos. O cárcere, ele revela quem a gente é. As lutas revelam quem a gente é. João, ele faz a pergunta, ele pede para os discípulos deles: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Essa pergunta de João parece que é paradoxal, parece que é... Pô, João não preparou o caminho do Senhor? João está lá no Jordão, em Mateus 3, está lá e ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, é dele que eu estou falando. Abram alas, deixa ele passar, que é dele que eu estou falando, é dele que eu tenho pregado.
Jesus vai, João batiza ele, desce a pomba sobre ele, a voz do alto fala: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Jesus, então, é introduzido ali como Deus por aqueles que estavam ali. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus é introduzido agora publicamente com a voz do céu. E Deus fala. Ele é batizado, ele vai para o deserto, todos conhecem a história. Agora a gente está no cenário onde João está preso e João surtou. Ou não. Não tem como afirmar. Mas assim como Pedro, assim como Tomé, que teve seu momento de crise, abre aspas, ser humano como eu e você, é tolerável aceitar um momento de não perder a fé, mas um momento de questionar. Você acha que quando a minha mãe teve o câncer, quantas perguntas respondidas e quantas feitas sem resposta até hoje? Ele não é obrigado a dizer sim, como o Baruch fala em uma das músicas, né? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom. Ele continua. E a segunda parte ele vai dizer: então chega o dia de viver tudo que se aprendeu. O que a gente está aprendendo? E a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, ouvir o não de Deus, muitas vezes é o melhor sim. Deus disse não para mim e para minha esposa sobre a paternidade. Nós temos 23 anos de casado. Deus não nos deu filho. E está tudo normal. Fizemos exames, fizemos tratamento in vitro. Deus falou que Deus não ia dar. Pode ser que Deus dê ainda. Ela não quer mais agora, que ela falou que está velha. Já me falou anteontem. Falou, saí no plano de saúde aí, você vai capar. Eu falei, mas eu não tenho filho, como eu vou capar? Eu vou pôr um DIU. DIU com U, não, né? Ou com L, não sei como que é o DIU das mulheres. Porque eu sou DIU, mas D-I-O, então. Irmãos, só para descontrair um pouquinho com vocês, mas é verdade. No primeiro encontro com Deus que essa igreja fez, Deus falou assim, dos homens, para quem sabe, só essa parte eu posso falar, né, Clênio? Que senta separado os homens das mulheres, isso pode, né? Então, beleza. Já falei. Então, o primeiro encontro com Deus, e eu estava sempre separado, o homem e as mulheres, e Deus disse assim: se eu não disse sim e não disse não a respeito de qualquer coisa na sua vida, eu não lhe dou o direito de parar de orar. Eu vou repetir. Para você, Deus está falando isso agora para você. Se em nenhum momento sobre alguma situação que você está orando a Deus, se Ele não disse sim e também não disse não,
continue orando. Não pare de orar. Se ele disse não, aquieta o seu coração. Se ele disse sim, continue confiando que ele vai fazer. Se ele não disse nada, continue orando, porque o seu tempo não é o tempo de Deus. João estava, sim, e ele tinha esse momento, que é um momento que eu e você, muitas vezes nós temos nas nossas vidas. Será que eu devo esperar outro, Senhor? Porque na cabeça de João, como na cabeça de todos os outros discípulos, Jesus era aquele que ia vir fazer uma revolução. Eu e você, no lugar dele, nós ia querer ver o pau torar, sim ou não? Nós ia querer ver ele chegar, chutando a porta. Eu sou de jiu-jitsu, meu, já ia chegar, já derrubar, já tinha que finalizar o cara. Já tinha que pegar os soldados romanos lá e finalizar todo mundo. E agora é a revolução. Era esse tipo de libertador que o judeu está esperando até... Era não. É o tipo de libertador que eles esperam até hoje. Sim ou não? O judeu espera esse Deus até hoje. Mas Jesus, ele não veio para governar, para fazer esse tipo de revolução que todos estavam esperando. Então, no coração e na mente de João, ele deve, cara, eu tenho certeza que você é o Cristo, mas só para tirar a prova dos 9, quem lembra da prova dos 9? Depois que você fazia tudo, a matemática lá, quando chegava no final, a professora falava o quê? Faz a prova dos 9, para ver se vai bater a conta. A conta não está fechando. Eu anunciei que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, e agora eu estou aqui preso, ninguém faz nada, e eu só estou ouvindo rumores a respeito de daqui e ali. Meus discípulos, vai lá e pergunta para ele se de fato é ele ou se a gente tem que esperar outro. E aí, a gente vai observar que João, ele está em uma crise que talvez, em alguns momentos da nossa vida, volta e meia a gente vai passar. Salmo 116 vai dizer: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno de mim se apoderaram. Então eu invoquei ao Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Ó Senhor, livra minha alma. Não é porque eu perdi a fé, mas os cordéis da morte, meu amigo, na hora, fala aí, hein, Rafa, que achou que ia morrer. Eu fui no hospital visitar esse cidadão, rapaz, ele apertava a minha mão, eu falei, cara, Jesus, ele é forte, né? Era a dor no rim, a dor. Parecia que só quem está no vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, que sabe o que é isso. Mas ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam, e ele me faz andar em verdes passos. E aí 2 Coríntios vai dizer assim, 4,16: por isso, irmãos, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As coisas que se veem, elas passam. Riquezas, casa, bens, idade, corpo, tudo passa. Nós somos pó e voltaremos ao pó. Nada vamos levar daqui. Mas as coisas que não se veem são eternas. Russell Shedd, eu já falei aqui também uma frase dele, que por coisas dessa vida, um dia podemos perder, de fato, tudo aquilo que um dia valeria a pena possuir. A gente tem que ter esse cuidado. João estava assim, no momento de indagação, mas ele não perdeu a fé dele.
Não posso dar spoiler do episódio da 4ª temporada, né? Deixa eu falar baixinho. Não, fiquei com vontade. Assista. Eu chorei. Ai, chorei igual uma sanfona. Chora feito uma sanfona. João. Depois a gente vai ver o que Jesus vai falar a respeito dele. Jesus vai dizer que não houve. Isso não está no sermão, se você ler o capítulo todo. Não houve e não haverá homem igual a João, que preparou, anunciou a vinda do Messias. E por último, o cárcere, ele não detém quem ele é, ou seja, ele revela quem Jesus é. Você pode repetir? O cárcere não detém quem Jesus é. Eu me lembro uma vez, agora literalmente, tá, irmãos? É literal. Que fui pregar na Fundação Casa. E aí, a pessoa que me levou, ela falou assim: olha, você tem que ter cuidado com o que você vai falar, as músicas que vocês vão cantar, porque eles podem levar para outro sentido, né? A interpretar, né? Se você pegar a música que fala de prisão, eles vão achar que é literal. Não é prisão espiritual. Eles estão presos, então a gente vai sair daqui e vai... Que eles são, né? E eu me lembro que, como qualquer lugar, não, mas já passou, faz muitos anos, então eu vou falar aqui. Eu esqueci o celular no bolso. Eu esqueci, de verdade. Estamos lá dentro, pregando, cantando, tocando. Ainda bem que estava no silencioso, né? A líder falou assim: gente, que oração? Eu falei: peraí, 12:00. Meu Deus, sai daqui agora. Pega esse menino. Pegou a gente. Se eles pegar você com esse celular aqui, a gente nunca mais entra aqui. Porque ninguém me orientou. Me convidaram para ir pregar lá. Eu fui pregar. Eu não podia entrar. Na portaria, ou fica no carro, ou fica tudo na portaria. Eu vou saber disso. Só fui saber disso mais tarde, uns anos depois, porque eu fui dar aula em outra Fundação Casa, pela FATEC. Aí ficava tudo lá na portaria. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos que estavam ali haviam já se convertido a Jesus. Eles estavam presos fisicamente, presos pelo seu passado, pagando por algo errado que fez. Mas a sua alma em Cristo estava liberta. E eu lembro de uma das músicas que cantávamos na época lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Salmo 24. Quero aprender com os meus erros. Olha o contexto. E o cara está preso. E não mais cometê-los. Mais difícil é continuar e ficar no mesmo desespero, sem olhar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Imagina o cara que está preso, pagando e cantando isso. João, eu e você, nos nossos pecados e delitos, presos muitas vezes por algo que nos aprisiona, uma luta, algo que que nós precisamos de uma libertação do Senhor, mas a gente dizer isso para o Senhor: Senhor, eu quero ser liberto porque
cárcere não detém o Senhor. Essa luta, ou esses problemas, ou essa cegueira espiritual, ou essa surdez, ou essa mudez, ou eu ser aleijado em tal área da minha vida, basta uma palavra do Senhor, e isso pode mudar. Isso pode mudar. Então nós vamos observar, uma coisa que Jesus vai falar para os discípulos de João: voltem, no versículo 4 e 5, voltem e diga a João o que eu estou pregando. É isso que vai dizer o texto? Não é para dizer o que Jesus está ensinando e pregando. Olha o que Jesus vai dizer: voltem e digam a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Diga para João dos frutos. Vamos observar que Jesus ele não vai dizer para João, para os discípulos de João, o que ele está ensinando. E João vai entender, porque Jesus, ele é o ungido de Deus, porque o Espírito dele vai se lembrar de Isaías 61, certamente João conhecia, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar, a pôr em liberdade os cativos, a dar uma veste de louvor ao invés de um espírito angustiado para os meus discípulos, a dar-lhe uma coroa ao invés de cinza, vestes de louvor. É dessa maneira que ele quer nos revestir, a fim de que sejamos chamados o quê? Cavalos de justiça. É isso. O teólogo Barclay vai dizer, Jesus continua fazendo nele os que eram cegos com respeito à verdade sobre si mesmo, sobre seus próximos e sobre Deus, recebem a capacidade de voltar a ver. Nele se robustecem os pés de quem nunca foi suficientemente forte para seguir transitando pela vereda da justiça. Nele os surdos, a voz da sua consciência é a voz de Deus, a voz de Deus começa a ouvir. Neles os que estavam mortos em seus pecados e jazem impotentes frente à tentação, são ressuscitados à novidade de vida, a uma vida maravilhosamente renovada. Nele o homem mais pobre pode herdar e possuir as riquezas do amor de Deus. Muitas vezes nós queremos a revolução literal das coisas, mas Jesus estava ali anunciando uma transformação de caráter, como foi pregado aqui nos últimos sermões. O cárcere não pode deter quem ele é em nossas vidas. O cárcere não pode deter quem ele é nas nossas vidas. Amém?